Isso aqui é Maués, interior do Amazonas. A floresta fecha o horizonte em todas as direções. Se você olhar por satélite, e as agências ambientais olham, todo dia, não vai ver nada de errado. Árvores, rio, mais árvores. Mas a 31 de janeiro de 2025, a Polícia Federal chegou aqui com um objetivo diferente. Eles não vieram pelo que estava visível. Vieram pelo que estava escondido debaixo da terra. O que eles encontraram foi uma mina com túneis de 70 metros de profundidade, projetada, desde o início, para não aparecer em nenhuma imagem de satélite. Uma operação que extraía 8 quilos de ouro por semana, que escravizava 50 trabalhadores, que havia causado R$ 1 bilhão em dano ambiental sem deixar rastro visível na superfície, e que era apenas um nó, um único nó, de uma rede que movimentou 4,3 bilhões de reais em menos de 2 anos. Isso não é um crime ambiental. Isso é um sistema. Para entender o que aconteceu em Maués, você precisa entender como funciona a fiscalização do garimpo ilegal no Brasil. Durante anos, o principal instrumento de monitoramento foi o satélite. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, usa imagens de satélite para detectar desmatamento e extração ilegal. O sistema funciona assim: garimpo convencional derruba árvores, escava a terra, deixa crateras e lama. Esses sinais aparecem nas imagens. Um algoritmo detecta. Uma equipe é enviada. O problema é que esse sistema pressupõe que o criminoso trabalha na superfície. Os garimpeiros de Maués entenderam isso antes do Estado. A operação deles era engenhosa na sua perversidade. 4 minas subterrâneas interconectadas, com entradas discretas escondidas sob a vegetação. Os túneis desciam 70 metros abaixo do solo, mais fundo do que muitos edifícios comerciais são altos. Lá embaixo, o trabalho acontecia 24 horas por dia, em turnos. A floresta em cima ficava intacta. O satélite não via nada. A investigação que levou à operação não começou por imagem de satélite. Começou por denúncias. Trabalhadores que conseguiram sair. Relatos de exploração de mão de obra degradante. Uso de cianeto, o composto químico usado para separar o ouro da rocha, em volumes que contaminavam o lençol freático local. A Polícia Federal levou meses planejando a Operação Mineração Obscura 2. Quando chegaram a Maués no último dia de janeiro de 2025, viram o que nenhum satélite havia registrado. 50 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão. Sem documentos, sem liberdade de ir embora. Endividados com os próprios algozes, sistema clássico de servidão por dívida, onde o trabalhador deve a passagem, a comida, o alojamento, as ferramentas e nunca consegue quitar. A PF usou explosivos para destruir as 4 estruturas. Foi a primeira vez na história da corporação que uma operação envolveu a remoção de pessoas de uma mina subterrânea ilegal. O dano ambiental foi estimado em mais de R$ 1 bilhão, considerando a degradação das áreas de preservação, a contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Mas aqui está a pergunta que esse documentário vai perseguir até o fim. Para onde ia o ouro? 8 quilos por semana, semana após semana. A que preço está o ouro hoje? Aproximadamente R$ 510 o grama. 8 quilos. Faça a conta. São 4,1 milhões de reais por mês. De uma única mina. Em um único município do Amazonas. O Brasil tem centenas de locais de garimpo ilegal ativos. O dinheiro precisa ir para algum lugar. E é aí que a história fica mais interessante e mais perturbadora. Vamos falar de geografia do crime. O ouro extraído ilegalmente na Amazônia não permanece no Brasil. Não poderia. Qualquer quantidade relevante de ouro entrando no mercado formal brasileiro sem documentação levanta suspeitas. O sistema, ainda que imperfeito, tem mecanismos de rastreamento. Então, o metal precisa sair, e para sair, ele percorre uma rota. O primeiro passo é chegar a Manaus. A capital amazonense funciona como hub central de distribuição. Um relatório internacional publicado em 2025 classificou Manaus como epicentro do crime organizado na Amazônia, não apenas pelo tráfico de drogas, mas pela convergência de todas as cadeias criminosas que passam pela floresta. De Manaus, o ouro segue para Roraima. O estado mais ao norte do Brasil, que faz fronteira com Venezuela e Guiana, se tornou o principal corredor de saída. 2 rodovias são as artérias dessa rota: a BR-174, que liga Roraima à Venezuela, e a BR-401, que leva ao município de Bonfim, na fronteira com a Guiana. Os números dizem o quanto essa rota cresceu. O volume de ouro apreendido nas estradas de Roraima cresceu 368% entre 2024 e 2025. Mesmo com esse aumento brutal nas apreensões, o que foi capturado é, segundo os próprios investigadores, uma fração do que passa. Depois da fronteira,
o metal entra em países com regras de rastreabilidade mais frouxas. Venezuela, Guiana e Suriname têm mecanismos de controle de origem do ouro significativamente mais fracos do que o Brasil. Uma vez nesses territórios, o ouro recebe nova documentação, nova origem, novo dono. Torna-se no papel legítimo, e aí ele pode ir para qualquer lugar do mundo, para os Emirados Árabes, para a Europa, para os Estados Unidos. O caso mais bem documentado que os investigadores encontraram até agora envolve um grupo composto por brasileiros e venezuelanos, com bases operacionais em Itaituba, no Pará, e em Boa Vista, em Roraima, suspeitos de ter contrabandeado pelo menos 1 tonelada de ouro ilegal entre fevereiro de 2023 e março de 2024. 1 tonelada de ouro. A preços de hoje, isso representa aproximadamente 510 milhões de reais. Mas o mais perturbador não é o volume, é a estrutura. A organização tinha divisão de funções clara. Imigrantes venezuelanos faziam o transporte físico do metal, expostos ao risco, remunerados com migalhas. No outro extremo da cadeia, empresários libaneses e sauditas eram recrutados para investir nas áreas de mineração. Pessoas de outros continentes, com capital limpo, lucrando com ouro amazônico ilegal. Essa organização movimentou 4,3 bilhões de reais entre 2023 e 2024. 4,3 bilhões, em menos de 2 anos. Maués foi um nó, só um nó. Existe um fenômeno que os pesquisadores passaram a chamar de narcogarimpo, e ele muda tudo do que você pensa saber sobre crime organizado na Amazônia. Durante décadas, o senso comum dizia: garimpo ilegal é uma coisa, tráfico de drogas é outra. Dois crimes separados, com atores separados, com lógicas separadas. Essa distinção não existe mais. O primeiro comando da capital, o PCC e o Comando Vermelho começaram a tratar crimes ambientais não como atividades periféricas, mas como parte fundamental da engrenagem de poder. Isso está documentado no estudo Cartografias da Violência na Amazônia 2025, que analisou a presença de facções criminosas em toda a região. O resultado é assustador. 67% dos municípios amazônicos, 662 de 987 cidades, têm presença confirmada de facções criminosas e grupos armados. 2/3 da Amazônia. Mas como funciona esse narcogarimpo na prática? O modelo é eficiente na sua crueldade. O mesmo avião que pousa numa pista clandestina na floresta para buscar ouro ilegal volta carregado com pasta base de cocaína do Peru ou da Colômbia. Mesma aeronave, mesmo piloto. Às vezes, no mesmo voo, as duas cargas. O ouro tornou-se a moeda de troca preferida do crime organizado latino-americano para adquirir entorpecentes nos países andinos. Por quê? Porque ouro é difícil de rastrear, tem valor universal, não apodrece, não tem cheiro para cão farejador detectar, e nos países de destino pode ser vendido em mercado formal sem perguntas. O PCC fornece aos garimpeiros mais do que proteção. Fornece armas e maquinário pesado, escavadeiras, tratores, bombas hidráulicas que o garimpeiro comum jamais poderia adquirir. Em troca, acessa uma logística da floresta, as pistas, os barcos, as rotas, os contatos. É uma parceria de negócios, só que o negócio é crime. Agora pense no tamanho disso. Na última década, houve um aumento de 625% nas áreas de mineração ilegal em terras indígenas em toda a bacia amazônica. Não só no Brasil, em Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. A Amazônia inteira virou território de operação. 2/3 da produção de ouro na região do rio Tapajós, um dos maiores rios do país, são ilegais. E a ONU confirmou algo que os defensores dos direitos humanos já denunciavam há anos. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, divulgou um relatório em maio de 2025, baseado em mais de 800 entrevistas com garimpeiros realizadas no início de 2023. O que encontraram? 40% dos garimpeiros entrevistados são potenciais vítimas de tráfico humano para trabalho forçado. 44% relataram recrutamento fraudulento, foram atraídos com promessas de salário, liberdade, condições de trabalho que nunca existiram. A jornada média é de 12 horas e meia por dia, 6 dias e meio por semana. Esses não são criminosos, são vítimas que o sistema chama de criminosos. São trabalhadores de Pernambuco, do Maranhão, do Pará, que ouviram falar de dinheiro fácil na floresta, e chegaram sem entender que não podiam mais sair, que devem para o patrão a passagem de avião que pagou para trazer eles, a barraca, a comida, o repelente, a bota. E essa dívida nunca termina. Mas o ouro, uma hora, precisa virar dinheiro formal. E para isso, ele precisa passar por um sistema financeiro. E aqui, a história sai da floresta e chega a São Paulo.
Existe um processo que os investigadores chamam de esquentamento. O nome é autoexplicativo. Ouro frio, extraído ilegalmente, sem origem rastreável, é aquecido até parecer legítimo. Recebe documentação falsa, uma origem inventada. Um produtor fictício ou um garimpo com licença vencida que consta como ativo no papel. O mecanismo existe porque a legislação brasileira tem, historicamente, uma brecha fundamental. O ouro pode ser declarado de produção própria por qualquer pessoa física em postos autorizados, sem necessidade de comprovação robusta, sem rastreabilidade de ponta a ponta. Essa brecha é a porta dos fundos da lavagem. E quem opera essa porta? As DTVMs, distribuidoras de títulos e valores mobiliários. São empresas do mercado financeiro, reguladas pelo Banco Central, com sede muitas vezes em bairros nobres de São Paulo. No papel, compram e vendem ouro como commodity. Na prática, algumas delas foram o elo de ligação entre o crime amazônico e o mercado formal. Investigações revelaram que, somente em 2019 e 2020, DTVMs participaram do processo que legalizou mais de 4 toneladas de ouro ilegal proveniente de várias terras indígenas da Amazônia. 4 toneladas, em 2 anos, de uma fonte só a outras. Em Roraima, o Ministério Público Federal denunciou um grupo por financiar garimpo ilegal em terra indígena Yanomami e movimentar 64 milhões de reais em recursos de origem criminosa. O grupo utilizava empresas com aparência legítima para receber o metal, emitir notas fiscais com origem fraudulenta e injetar o valor na economia formal. Esse é o elo que raramente aparece nas reportagens sobre garimpo. Não é o garimpeiro de botas na lama, é o executivo de terno em São Paulo que assina o papel. E em 2024, o Congresso Nacional aprovou o projeto de Lei do Ouro. O nome soa técnico. O efeito, segundo procuradores e organizações da sociedade civil, foi o oposto do que se precisava. Em vez de fechar as brechas históricas da rastreabilidade, o projeto flexibilizou regras de compra, venda e transporte do metal, abrindo o que críticos chamaram de novas brechas ao garimpo ilegal. O projeto foi retomado em 2025 para debater emendas mais restritivas. Mas o debate continua. E enquanto ele continua, o ouro flui. Seria fácil dizer que o Estado não faz nada, mas não seria honesto. Em 2024, o IBAMA bateu recorde de arrecadação com multas por crimes ambientais, 729 milhões de reais, mais do que nos 4 anos anteriores somados. Na terra indígena Yanomami, onde em 2023 o mundo assistiu horrorizado às imagens de crianças desnutridas e comunidades devastadas pelo garimpo, houve uma reversão notável. Entre 2023 e 2026, o garimpo ilegal nessa terra caiu 98,77%. Na terra indígena Caiapó, uma mega operação em 2025 identificou e destruiu 1.384 alvos, o dobro da meta inicial, causando prejuízo estimado de 97 milhões de reais ao crime. O IBAMA recebeu 7 novos helicópteros modelo AW-119. A Polícia Federal conduziu operações que somaram, desde 2024, 249 quilos de ouro apreendido, 184 milhões de reais em metal. O governo estima que o prejuízo total ao garimpo ilegal, somando apreensões e bloqueio logístico, chegou a 623 milhões de reais. São números expressivos. Mas os criminosos de Maués não construíram minas de 70 metros de profundidade do dia para a noite. Construíram ao longo de meses, talvez anos, sabendo exatamente o que o Estado estava monitorando e escolhendo o ângulo cego. Quando as apreensões em Roraima aumentaram 368%, o crime não parou. Mudou de rota. Passou a usar a Guiana e o Suriname, países com fiscalização ainda mais precária. Quando a Venezuela ficou difícil, encontrou novos parceiros. A flexibilidade do crime é estrutural. Uma organização criminosa não tem processos de licitação. Não precisa de autorização orçamentária. Não tem eleições a responder. E quando os fiscais chegam, a resistência é armada. Grupos de garimpeiros trocam mensagens em grupos de WhatsApp, com planos de enfrentar os agentes da PF e do IBAMA. Meter bala nos fiscais, essas foram as palavras encontradas em conversas monitoradas pelos investigadores. Os agentes de fiscalização entram na floresta sabendo que podem não voltar. Mas existe um problema mais profundo, que nenhuma operação policial resolve sozinha. O preço do ouro bateu recordes históricos em 2024 e 2025. O metal está em torno de US$ 500 por onça Troy, próximo do maior valor da história. Quanto mais caro o ouro, maior o incentivo para extraí-lo ilegalmente. A equação econômica faz do garimpo ilegal um negócio que se autorrenova. Para cada garimpeiro preso, para cada mina destruída, há dinheiro suficiente para recrutar 10 novos trabalhadores e abrir 5 novas frentes. O garimpeiro que desce 70 metros no escuro
sem equipamento adequado, por R$ 2.000 por mês, ele não está lá porque quer destruir a Amazônia. Ele está lá porque é a única oferta que apareceu. 40% deles, lembra? Potenciais vítimas de tráfico humano. A floresta é o crime, mas a miséria é o combustível. Você provavelmente tem ouro agora mesmo. No celular, no computador, nos conectores eletrônicos do aparelho que está usando para assistir a este vídeo. O mercado global de ouro não pergunta de onde o metal veio. As refinarias que compram ouro da Venezuela ou da Guiana não rastreiam a cadeia de origem até a floresta amazônica. Os consumidores finais, joalherias, fabricantes de eletrônicos, bancos centrais que constroem reservas em ouro, compram um produto que pode ter passado por dezenas de mãos e fronteiras antes de chegar a eles. Isso não é acusação ao consumidor final. É descrição de um sistema. O Brasil produz legalmente volumes significativos de ouro. É um dos maiores produtores mundiais. Mas junto com esse ouro certificado e rastreável, sai também o ouro que passou pela mina de 70 metros, pelo garimpeiro venezuelano na BR-174, pela DTVM em São Paulo, pela refinaria nos Emirados. E no mercado final, os dois são indistinguíveis. É por isso que a Mongabai, a Repórter Brasil, a agência pública e os pesquisadores que cobrem esse tema há anos insistem que combater o garimpo ilegal requer pressão não só sobre o ponto de extração, mas sobre toda a cadeia. As refinarias, as DTVMs, os países de trânsito, os importadores finais. E é por isso que o crime organizado investiu tanto em tornar esse rastreamento impossível. A ONU calcula que, na última década, as áreas de mineração ilegal em terras indígenas cresceram 625% em toda a Amazônia Pan-Americana. Não é acidente, é trajetória. 2/3 do ouro produzido apenas no rio Tapajós é ilegal. E o preço do ouro continua subindo. Maués, janeiro de 2025. 50 trabalhadores resgatados. 4 minas destruídas. R$ 1 bilhão em dano ambiental. Em algum lugar do Brasil, agora, enquanto você assiste a este vídeo, há outras minas, provavelmente mais fundas, provavelmente mais bem escondidas, com garimpeiros que não sabem que são vítimas, com ouro que vai cruzar fronteiras antes do fim da semana. O Estado brasileiro avançou. É inegável. As operações de 2024 e 2025 foram as mais agressivas em décadas. 98% de redução no garimpo Yanomami é um número que parecia impossível 2 anos atrás. Mas a rede que transporta o ouro ilegal não foi desmantelada. Os 4,3 bilhões que a organização criminosa movimentou em menos de 2 anos não foram recuperados. As DTVMs que esquentaram 4 toneladas de metal não fecharam, algumas ainda operam. E a Lei do Ouro, aprovada pela Câmara em 2024, ainda está sendo debatida. 67% dos municípios amazônicos têm presença de facções criminosas. Isso não é notícia de jornal. É a realidade de quem mora lá. O narcogarimpo fundiu 2 mercados ilegais, ouro e cocaína, numa logística única. Os aviões que serviam ao tráfico de drogas agora servem aos dois. Os corredores da floresta que eram rotas de entorpecentes agora carregam metal precioso na ida. Aqui está o que fica. O garimpo ilegal brasileiro é um sistema. Não é um conjunto de crimes individuais praticados por pessoas pobres na floresta. É uma cadeia que vai do trabalhador escravizado na mina subterrânea ao executivo da distribuidora financeira em São Paulo, do piloto da pista clandestina ao comprador em Dubai, do garimpeiro que deve a botas ao banqueiro que assina o papel. Enquanto essa cadeia permanecer intacta, enquanto apenas as extremidades forem atacadas e o centro ficar intocado, o ouro vai continuar fluindo. 87 bilhões de dólares. É a estimativa do UNODC para o valor anual do mercado global de ouro ilegal. 87 bilhões de dólares por ano. Em algum lugar nesse fluxo está o ouro de Maués. Está o ouro do Yanomami. Está o ouro que comprou a pasta de cocaína que viajou de volta para cá. E vai continuar estando enquanto a rota existir. Se essa investigação trouxe alguma coisa que você ainda não tinha visto em outro lugar, faz uma coisa por nós. Inscreva-se no canal Rastro. É de graça. E cada inscrição empurra esse trabalho para mais gente que precisa ver. Curta esse vídeo. O algoritmo aprende com isso. E compartilhe com alguém que precisa entender como o crime organizado domina a Amazônia hoje. Um amigo, um grupo, uma pessoa só. Quem viu, sabe. Aqui no canal Rastro, a gente segue o dinheiro, onde ninguém quis ir. Até a próxima investigação.